Como responder a pessoas idiotas, tolas, estúpidas, arrogantes, más, pessoas que ferem verbalmente, pessoas estúpidas. Como responder a essas pessoas? Com vocês, o sábio Salomão. Tá? Nós vamos ter aqui um entendimento com a mensagem que deixou o grande rei e sábio Salomão. Provérbios 26, capítulo 4, diz assim, versículo 4. Provérbios capítulo 26, versículo 4, diz assim: Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Esse vídeo aqui, quem me inspirou a fazer, na verdade foi um amigo, tá? Um ex-colega, uma pessoa maravilhosa, Wagner Dornelles, tá? Ele colocou o vídeo lá no seu Instagram. Você pode buscar aí, Wagner Dornelles Oficial, tá? Ele é uma pessoa maravilhosa, uma personalidade fantástica, com grande amor. E depois disso, claro, uma pessoa exitosa, de sucesso. Ele é médico, ele é filósofo, ele é palestrante, ele já mentoreou mais de 10 mil empresas, né? Ele é palestrante, ele já deu treinamento, treinou mais de 200 mil pessoas. Então, acessa aí, eu vou deixar o link para você assistir, você pode encontrar lá o vídeo dele que ele falou sobre esse texto que eu acabei de ler. E vou aqui ajudar você a ter mais entendimento, até porque o versículo 5 me deixou muito encasquetado, intrigado, porque na maioria das versões, tanto em inglês, em espanhol e em português, que eu pesquisei, ele aparenta uma contradição, ele traz uma contradição, na sua leitura simples é contraditório. Tá? Pouquíssimas versões no final eu vou mostrar algumas 3 versões que eu encontrei com a tradução que dá um melhor entendimento, mais correto. Não que essa tradução aqui esteja errada, não, mas é que as palavras de cada idioma têm variações de significado, né? Agora aqui 3 palavras que é muito importante aqui a gente entender. A palavra o tolo, tá? Segundo a sua tolice, essa quando traduz aqui a segundo ou conforme a sua tolice é uma palavra só. E ela tem uma raiz no dicionário Bible Hub, não é só um dicionário, mas é uma ferramenta com um leque de ferramentas, na verdade, num site. Eu vou deixar aqui para você pesquisar o link, tá? Mas ali diz então que a raiz dessa palavra é a mesma palavra da raiz da palavra mal, maldade, tá? Perverso. Tá, então esse é o outro ponto. Agora vamos então entender essa palavra responder, porque essa é a chave para ter o mais correto entendimento, é essa palavra responder, tanto do versículo 4 quanto do versículo 5, porque elas significam, todas as duas significam responder, mas elas também significam algo mais, tá? Agora, essa palavra do versículo 4, tanto essa como a do versículo 5, elas só se encontram em 2 lugares, tá? Mas elas não são exatamente a mesma palavra aqui. Ok, vamos então do versículo 4 primeiro. Essa palavra ela é encontrada lá no Salmo 119, versículo 172, ok? E diz assim, olha: A minha língua falará da tua palavra, pois todos os seus mandamentos são justiça. Então essa palavra que é traduzida em Provérbios 26:4 por responder é a mesma, idêntica palavra. Aqui no Salmo 119 é traduzida como falar, falará. Veja como é diferente, mas as duas traduções estão corretas, porque elas significam isso. Mas olha o sentido aqui. Falará da tua palavra. O salmista diz aqui, o salmista ele provou a lei, os mandamentos de Deus, ele experimentou, ele viu que eram justos, maravilhosos, bons. E aí ele diz, falará, minha boca falará da sua palavra. Ou seja, ele então, em resposta à palavra de Deus, que é boa, maravilhosa, perfeita e justa,
Então é uma resposta à palavra de Deus. Ele vai reproduzir essa palavra, esses mandamentos. Porque ele vai falar os mandamentos de Deus, é isso que ele está dizendo. Então ele vai reproduzir. Então esse é o significado dessa palavra resposta. Então não responda, não reproduza. Esse é o significado, tá? Não reproduza, não repita. Não responda reproduzindo, tá? Conforme a tolice maldosa do tolo, tá? Então, esse entendimento é maravilhoso, porque te ajuda a compreender mais. Eu também eu fiz algumas anotações aqui, né? É bom a gente repetir, e a repetição é mãe do aprendizado, né? Como diz o ditado popular, né? Então, a gente repetir de diferentes maneiras ajuda, né? Porque cada pessoa entende de diferentes formas. Eu fiz algumas sentenças, né? Não responder reproduzindo, né? Fazendo da mesma forma. Então, esse significado está ali na primeira palavra, responder. A tolice maldosa do tolo. Não responder de acordo à sua arrogância, né? Não responda no mesmo nível, reproduzindo o mesmo nível, as suas estupidezes perversas. Não responda reproduzindo a mesma forma idiota e tola da pessoa, para evitar que você se pareça com ela. Essa palavra evitar é muito importante, porque ela está ali no original também, tá? Então é para evitar. E eu também estava buscando sinônimos de onde diz a expressão da mesma forma, né? O meu amigo Wagner Dornelles, que eu já citei, ele colocou no vídeo, eu fui ver ontem à noite, reassistir o vídeo dele para pegar mais ideias. Ele usou a expressão não responder no mesmo na mesma frequência, né? Na mesma frequência da pessoa. Exatamente, não entrar na mesma frequência, tá? Outra coisa uma ilustração, existe um ditado no nosso português, não responder na mesma moeda, e muitos gostam de devolver na mesma moeda, mas aqui o sábio está falando para não fazer isso, tá? Não responder na mesma moeda do tolo perverso, conforme a sua maldade perversa, arrogante, estúpida. Não responder nesse mesmo nível, tá? Essa ilustração da moeda, lá no final, mais depois aqui, eu vou mostrar para você também que ela ajuda muito, uma ilustração que dá muito entendimento do versículo 5. Eu vou compartilhar também aqui o dicionário, tá? Vamos entender que tolo é esse. Eu já falei que esse é um tolo perverso, mal, mas vamos reforçar porque tem outros textos que trazem a mesma palavra que está aqui do tolo, porque tem outras classes de tolo, principalmente na Bíblia ali. Tá? O dicionário define tolo como aquele que não tem inteligência ou não tem juízo. Tá? Falta de juízo pode se encaixar aqui nesse tolo, mas a falta de inteligência, não, esse não é um tolo e falta de inteligência. A segunda definição do dicionário é que ou o que é tonto, simplório, ingênuo. Não, esse tolo não é o tolo simplório, ingênuo, não. É diferente. Diz ou pratica as tolices. Também esse não é, esse texto aqui, ele está falando de dizer, de falar, tá? Coisa verbal. Então, basicamente, agora, reforçando o entendimento de que tolo a gente está falando, de que tolo Salomão está falando, a mesma palavra, a gente encontra, por exemplo, em Salmos 49, do versículo 5 ao 10, mas especialmente o versículo 10, fala ele inclui no mesmo texto ali, o sábio, o tolo, o mal, que é esse que a gente está falando, e depois o bruto, tá? Que seria a pessoa com falta como é que eu vou dizer, de conhecimento, de cultura, ingênuo, tá? Agora, o mesmo capítulo 26, versículo 6, por exemplo, fala que quem manda mensagem, né? Porque era muito comum naquela época mandar mensagem, né? Enviar mensageiros. Aí fala que quem manda mensagem pela boca desse tolo, tá? Colhe violência.
Esse tolo perverso, maldoso, colhe violência, bebe violência. Muito interessante. Imagina, mandar mensagem pela boca desse tolo perverso. Vai lá e vai falar uma coisa totalmente errada. Vai provocar a ira do outro, imagino. Aí, o versículo 10, ele coloca esse mesmo tolo como dos transgressores que vão receber a sua opinião, a sua punição, né? Então, aí já é uma das razões por que a perversidade ela é tola, porque vai receber punição. Mais cedo ou mais tarde, tá? Aí também temos aqui o versículo 12, fala de um outro tolo diferente, tá? Agora, Eclesiastes 10, 2, fala que o tolo, esse tolo, essa mesma palavra, ele se inclina para o mal, tá? Aí Provérbios 18, versículo 2, fala que esse tolo, ele não quer saber de entendimento. Sabe aquela, quando você vai discutir talvez um tema, vai debater algum tema, e a pessoa não quer saber de entendimento, ela só quer valer a sua opinião. É o que fala ali, Provérbios 18, 2, tá? Ela só quer valer a sua opinião, né? O seu ego, tá? Então, o seu ego, a sua vaidade é mais importante do que o entendimento. Uma pessoa estúpida, tola, tá? Aí o versículo 6, Provérbios 18, esse tolo, ele entra em contendas, tá? Então, versículo 7, sua boca é sua própria destruição, tá? Aí o Provérbios 19, 1 também fala, essa mesma classe de tolo, melhor é o pobre íntegro do que o perverso com seus lábios tolos. Então, aqui eu coloquei um parênteses daquilo que eu estava pensando, né? Então, a tolice, e a tolice hoje é tão grande, ela é tão exacerbada, que é muitas vezes louvada a pessoa que trapaceia, que engana os outros, que passa para trás, o jeitinho brasileiro, né? É muitas vezes aplaudido, reverenciado, né? Então, a estupidez é tão grande que aquilo que aqui a Bíblia mostra como perversidade, como tolo, como quem vai receber a sua recompensa, muitas vezes hoje na nossa cultura é muitas vezes valorizado e louvado. Esse é mais a estupidez, o cúmulo da estupidez e da idiotice, né? Provérbios 29, 11 fala do descontrole, aquela pessoa que se descontrola emocionalmente, que grita e tal. Não responda segundo essa estupidez. Não responda nada segundo de acordo. Não responda, né, reproduzindo essas estupidezes. Tá? E agora nós vamos para o versículo 5. Tá? Agora vamos para o versículo 5 e vamos entender por que essa contradição. A maioria das versões mostra uma tradução que contradiz. Não está errada, mas é apenas o entendimento do versículo, das palavras. Tá? Então, como eu lhe falei, a palavra-chave é responder. Então, ele diz responda, né? Versículo 5, responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, qual o significado? Essa palavra responder aqui não é a mesma palavra do versículo 4, tá? Ela é encontrada também apenas em 2 lugares, aqui e em Miqueias, tá? Miqueias capítulo 6, versículo 6, que nos dá a luz de compreensão. Ó povo meu, que tenho feito? É Deus falando com seu povo, né? Que tenho feito? Em que te ofendi? Testifica contra mim. Chave. Essa palavra que testifica contra mim é apenas responder, tá? Testifica contra mim. É a mesma palavra, tá? É a mesma, idêntica. Tá? Então, testifica contra mim. Então, veja como interessante. Lá é traduzido como responder. Aqui, testifica contra mim. Porque tem esse significado de responder, tá? Responda contra mim. Aqui poderia ser traduzido assim: responda-me, né? Responda contra mim, testifica contra mim. Então, resumidamente, seria testificar
ao responder, responder testificando, tá? Responder mostrando. Então, ela tem é uma palavra que engloba todos esses significados, entende? Então, aqui no versículo 5 seria: testifique ao tolo, responda testificando, responda mostrando como é a sua tolice maldosa. É isso. Então, ao invés de você... Vamos à questão da moeda. Ao invés de você responder na mesma moeda, você mostra como que é a moeda. O tolo, idiota, soberbo, arrogante, estúpido, maldoso, te falou essas tolices, essas idiotices maldosas. Em vez de você devolver na mesma moeda, responder na mesma moeda, você mostra como que é essa moeda, você descreve, você mostra a cor, a tinta, você mostra que tipo de material é esse, a procedência dessa moeda. Entendeu? Então é isso, gente. Já partindo aqui para o final do vídeo. Agora, tem algumas versões que trazem essa tradução? Tem, tá? Tem. A gente sabe que são muitas as versões da Bíblia. Em português, eu não achei nenhuma versão assim que traduz. Eu só achei uma versão que traduz essa palavra do versículo 5, mostre ao tolo, tá? Mas eu não vou nem citar que versão é essa, porque é uma versão muito ruim, tá? E mesmo com essa tradução aí, a tradução do versículo 4 se torna horrível, o restante do versículo é horrível também. Mas aí eu vou mostrar aqui 3 versões, que são 2 em espanhol e uma em inglês, tá? Que aí mostra essa tradução com o melhor entendimento, com esse entendimento que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Temos aqui a versão em espanhol de Las Sagradas Escrituras, tá? Então, diz assim o versículo 5, ó. Responde al loco mostrando-lhe sua loucura, para que não se estime sábio em sua opinião, né? Responde ao né, mostrando a sua loucura. Então, essa palavra mostrando, ela está inclusa, o significado dela, no responder, na palavra responder, tá? Está incluso ali o significado. Para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos, tá? Aí tem as versões em inglês, a versão Jubileu. Tanto em inglês como em espanhol também, a versão Jubileu. Aí eu tentei achar em português e não achei, tá? Mas essa versão, o Jubileu, tanto em inglês como em espanhol, ele também tem essa tradução compreensiva, tá? Que daí diz assim, ó, responda ao tolo, né? Em inglês, answer the fool, showing him his folly, lest he be wise in his own conceit. Então, responda ao tolo mostrando a sua tolice maldosa, né? Para evitar que ele seja sábio aos seus próprios olhos, ao seu próprio conceito. Tá? Então, é isso, tá bom? Se você achar aí uma versão da Bíblia, por favor, que tenha essa tradução correta, por favor, assim, mais correta, mais entendível, tá? Coloca aqui nos comentários, por favor. Eu vou deixar aqui o link dessas Bíblias, dessas versões, dessas ferramentas, tá? Também do meu amigo Wagner Dornelles, oficial do Instagram, para você seguir ele. E aí, Deus abençoe você, tá bom? Então é isso aí, concluindo. Responder. Como que você vai responder o tolo? Você vai responder reproduzindo a tolice, reproduzindo a ignorância, a estupidez, a maldade? Ou você vai responder mostrando, testificando como essa tolice maldosa, estúpida, né? Não responda. Siga o conselho do sábio Salomão. Não responda ao tolo para o mal, idiota, estúpido, como é a sua tolice. Não responda como ele. Não entre no seu próprio nível. Mas responda mostrando,
testificando a sua estupidez, da sua maldade, da sua tolice, da sua arrogância, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.